Olá, e aí, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos falar sobre multiplicação de números inteiros. Como que a gente vai multiplicar números positivos e os números negativos? Bom, primeiro, a multiplicação de dois números inteiros positivos, tá? Então, quando a gente tem dois números positivos, o que vai acontecer? O resultado vai ser um número positivo. Então, aqui nós temos 6 vezes 4. Ele é positivo. Aqui não aparece o sinal, mas nós sabemos que ele é positivo. Então, eu tenho 6 positivo e os 4 positivo. O resultado, como que a gente vai fazer? Nós vamos multiplicar 6 vezes 4, 24. E o resultado também será positivo. Então, aqui ele vai ter um maisinho, pode ou não aparecer. Aqui, da mesma forma, eu tenho dois números positivos, só não aparece o sinal. 8 vezes 15, 120. Positivo, tá? Então, olha, quando eu tenho dois números positivos, o resultado vai ser positivo. Então, e a multiplicação do número é normal. Então, eu vou multiplicar o sinal. Aqui no cantinho, mais vezes mais. Quando eu tenho multiplicação de dois números positivos, o resultado vai ser positivo, certo? Agora, olha só. A multiplicação de dois números negativos, então eu tenho aqui dois números negativos. O resultado vai ser um número positivo, tá? Então, quando eu estou multiplicando dois números negativos, o resultado vai ser positivo. Então, eu tenho menos 6 vezes menos 4, tá? Aqui eu tenho dois números negativos. Então, o resultado vai ser positivo. A gente vai fazer a multiplicação do sinal, depois a multiplicação do número. Então, eu tenho menos vezes menos é mais. Então, se eu tenho aqui dois números negativos multiplicando, o resultado vai ser positivo, tá? Então, menos vezes menos, mais 6 vezes 4, 24. Da mesma forma aqui, menos 8 vezes menos 15. Eu vou multiplicar o sinal primeiro, olha, são iguais, os sinais são iguais porque eu tenho dois números negativos. Então, menos vezes menos, mais, tá? 8 vezes 15, 120. Então, olha só, aqui o que a gente pode concluir, ó, pela regrinha? Quando eu multiplico dois números positivos, o resultado vai ser positivo. Quando eu multiplico dois números negativos, o resultado vai ser positivo. Então, tem uma regrinha, olha só. Quando eu tenho dois números positivos, os sinais são iguais. Quando eu tenho dois números negativos, os sinais são iguais. Então, o que a gente pode escrever, pode falar, né? Quando os sinais, na multiplicação, quando os sinais são iguais, o resultado vai ser sempre positivo, certo? E multiplica o número normal, tá? Agora, quando eu tenho um número positivo e eu vou multiplicar por um número negativo, tá? Um positivo por um negativo, não importa qual vem primeiro, se é o positivo, se é o negativo, aqui não importa, tá? O resultado vai ser sempre um número negativo. Então, olha só, aqui eu tenho, aqui eu tenho um número positivo e aqui eu tenho um número negativo. Então, quando eu multiplico um número positivo por outro negativo, o resultado vai ser negativo. Então, olha só, eu vou multiplicar 6 vezes 4, 24, normal.
Mas agora, os sinais são o quê? Diferentes. Então, mais vezes menos será menos, porque aqui o sinal, um número é positivo e um número é negativo. E aí, quando fala em qualquer ordem, tá? É porque eu coloquei aqui, ó, primeiro, ó, menos 4, depois o mais 6, tá vendo, ó? Sinais, o número negativo vezes um número positivo vai resultar em um negativo, tá? Então, se eu tenho um número positivo multiplicado, um número positivo multiplicado por um negativo, o resultado vai ser um número negativo. Não importa a ordem. Então, se eu tenho um número negativo que multiplica por um positivo, ele vai ser o que? Negativo. O que a gente pode observar aqui? Que os sinais aqui, eles são diferentes, tá? Esse aqui é o sinal diferente. Aqui os sinais são diferentes. Quando os sinais são diferentes, o resultado vai ser negativo. Então, olha só a regrinha para a gente seguir, que vai ficar mais fácil de compreender. Na multiplicação, quando os sinais são iguais, o resultado vai ser positivo. Quando os sinais são diferentes, o resultado vai ser negativo. E o que eu vou fazer com o número? Multiplica normal, tá? Então, olha só, observando aqui. Mais 8 vezes mais 15, menos 15. Então, os sinais aqui são diferentes. Eu vou multiplicar mais vezes menos, menos 8 vezes 15, 120. Então, agora aqui veio menos primeiro, ó. Menos vezes mais, menos são sinais o que? Diferentes. 15 vezes 8, 120. Professora, deu o mesmo resultado, dá o mesmo resultado, não importa a ordem que vir. Lembra, ó, a ordem dos fatores não altera o produto, tá? O resultado vai sempre permanecer o mesmo, não importa a ordem que vem. Então, aqui eu coloquei o mais 6 vezes menos 4 primeiro, e aqui eu coloquei o menos 6 vezes mais 4. Troquei o sinal dos números. Então, vai ficar a mesma coisa, olha só. Menos vezes mais, menos. Sinais diferentes, negativo. 6 vezes 4, 24. Mais vezes menos, menos. São sinais diferentes. 4 vezes 6, 24. Menos vezes mais, menos. Pois, esse menos aqui ficou grandão, né? Então, menos vezes mais, menos. O que a gente vai observar? Sinais na multiplicação. Sinais iguais, o resultado vai ser sempre positivo. Sinais diferentes, o resultado vai ser negativo. O que eu vou fazer com os números? Multiplicar normal. 15, nossa, vou fazer de cá, 15 vezes 8, tá? E multiplica normal, 120, ok? Então, olha só. Quando a gente faz a multiplicação dos sinais, a gente chama de regrinha dos sinais, ou se não, jogo, tá? Vou fazer o jogo dos sinais, ou a regrinha dos sinais, tanto faz. Então, o que a gente observou lá? Quando os sinais são iguais, o resultado vai ser sempre o quê? Positivo. Então, mais vezes mais, mais. Menos vezes menos, mais. Quando os sinais são diferentes, o resultado vai ser negativo. Mais vezes menos, menos. Menos vezes mais, menos. E o número a gente multiplica normal, certo? E quando vem muitos números juntos para fazer a multiplicação? Então, lembra que eu falei para vocês que a gente sempre faz, não coloca números, desculpa, não coloca sinais próximos? Então, se eu for fazer menos 2 vezes, vou colocar aqui bem, números bem pequenos, tá? Vezes menos 3 vezes menos 1. Só para a gente ver aqui. Vou colocar aqui mais. Então, aqui eu tenho 3 fatores, né? 3 números multiplicando. Como que eu faço?
nós vamos fazer simplesmente igual a expressão numérica. Eu vou multiplicar primeiro esses dois, tá? Então, eu vou fazer, ó, primeiro eu multiplico o sinal para não esquecer. Os sinais aqui são iguais, não são? Então, o resultado vai ser o quê? Positivo. Menos vezes menos, mais. Agora, eu multiplico o número. 2 vezes 3, 6. O que eu faço com o outro? Vou abaixar aqui, vezes mais 1. Ah, professora, se eu não colocar, ó, se eu não colocar o vezes e o parênteses, o vezes eu nem preciso colocar, porque o parênteses já vai fazer a função dessa multiplicação. Se eu colocar 6 aqui mais 1, eu sei que entre o 6 e o mais 1 tem uma multiplicação, tá? A gente não vai usar o x, a gente vai usar o pontinho. Agora, eu vou fazer a multiplicação, ó. Mais vezes mais, mais, porque os sinais são iguais. 6 vezes 1, 6. Posso fazer direto? Posso, tá? Só que aí você vai ter que ter cuidado com a questão dos sinais, tá? Então, eu vou fazer mentalmente a continha que eu fiz aqui, ó, tá? Então, eu vou fazer, ó, menos vezes menos é mais. Agora, eu vou pegar esse resultado e vou multiplicar com o próximo sinal, igual a gente vai fazer com os números, tá? Se eu fosse multiplicar 2 vezes 3 vezes 1, eu não ia fazer 2 vezes 3, resultado, vezes 1, a mesma coisa com o sinal. Se eu fizer mais vezes menos vezes menos, o que eu vou fazer? Vou multiplicar primeiro os dois, o resultado eu multiplico pelo outro, igual a gente faz com o número, nós vamos fazer com os sinais. Mais vezes menos, os sinais são diferentes, então vai resultar em um número negativo. Agora, o resultado vezes o próximo, menos vezes menos, mais, os sinais são iguais. Então, aqui, continuando. Multipliquei menos vezes menos, os sinais são iguais, positivo. O resultado vezes o próximo, mais vezes mais, mais, né? Porque são sinais iguais. Agora, eu multiplico o número. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 1, 6. Posso fazer direto? Posso. Posso fazer em forma de expressão numérica registrando? Pode, não tem problema nenhum, tá bom? Então, só voltando aqui na regrinha de sinais. Sinais iguais, o resultado é sempre positivo. Sinais diferentes, resultado negativo. Sinais iguais, mais vezes mais, mais. Menos vezes menos, mais. Sinais diferentes, mais vezes menos, menos. Menos vezes mais, menos. Voltando para ver se fixa na cabeça de vocês. Sinais iguais, positivo. Sinais diferentes, negativo. Certinho? Então, tenham uma boa aula. Até a próxima aula.